Amém. Deus abençoe, irmãos. É um prazer poder estar com vocês e eu creio que com toda paciência para nós podermos aprender mais um pouco. Como sempre digo, o mestre é o Espírito Santo. Sempre ele tem que usar um homem, então nós nos dispomos para este fim, para que as pessoas sejam abençoadas. Eu quero falar hoje sobre Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Apocalipse 1, verso 1. A revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Grande Criador, estamos agradecidos por podermos mais uma vez falar desta grandeza da sua palavra. Mesmo que o mundo destes dias religiosamente não consegue ver, mas o Senhor está falando através da sua palavra, o maná fresco que o Senhor tem derramado para o povo no tempo final. Ajuda-nos mais um pouco nesta hora, que cada pessoa que está aqui presente, os que nos ouvem pela internet, por todo o Brasil e o mundo, sejam alcançados por esta revelação, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Apenas tiramos aqui 4 palavrinhas para podermos meditar. Quem foi o anjo? Mas, irmãos, vamos ver o que o irmão Brana fala sobre isso. Talvez as pessoas dizem, olha, a gente quer ouvir sobre Jesus Cristo. O próprio Jesus, quando passou as chaves para Pedro, queria que o povo escutasse a Pedro, porque ele já não estava com aquela chave mais. As pessoas não entendiam. Até que ele tomou, após a morte, ele tomou as chaves que Pedro não tinha e que nenhum homem na terra teve, as chaves da morte e do inferno. Mas primeiro ele tinha que dar as chaves como término de seu ministério. Estava dando as chaves para Pedro, representante da igreja, não como um papa, porque Pedro nunca foi a Roma, mas Deus deu as chaves para ele, para que ele pudesse prosseguir aquele ministério, porque o próprio Jesus Cristo ia tomar outro ministério. E ele desceu no Pentecostes, ele selou sua igreja, mas não ficou somente nisto. Ele manifestou o livro de Apocalipse, e João, na palavra do irmão Brana, João é o escritor. Estou aqui com a mensagem, a revelação de Jesus Cristo, parágrafo 111, que ele pergunta quem é o escritor. Aí ele mesmo responde, João é o escritor. João. Não foi uma revelação de João. E nós sabemos que não foi, porque foi a revelação do Senhor Jesus Cristo.
ele foi isto. Ele foi escolhido como discípulo. Quem? João. E o livro, ele próprio revela a coisa que foi. Jesus Cristo, a quem ele estava revelando. O parágrafo 112, de onde nós tomamos este título, que o irmão Brana diz, no capítulo 1, versículo 1, foi introduzido a João. Agora, nós não sabemos quem foi o anjo. A Bíblia não diz quem foi o anjo. Porém, nós sabemos que foi um profeta, porque a Bíblia mais tarde disse que eu, Jesus, enviei o meu anjo para testificar destas coisas que brevemente devem acontecer. Esta pergunta, irmãos, quem foi o anjo? Agora, lendo aqui, Jesus não falou quem foi o anjo. Nós seríamos atrevidos em falar quem foi o anjo? Jesus não falou porque naquele tempo não podia falar. Quem foi o anjo? Eu quero que vocês notem bem, porque a mensagem sempre é para aprender, e nós estamos aqui para este fim. Você vai ver um relacionamento de um anjo com João. João, o apóstolo, e o anjo, profeta. Então, ele está relacionado. Eu encontro isso no início da Bíblia, no início de Apocalipse, no meio de Apocalipse e no fim de Apocalipse. Então, você acaba descobrindo, mesmo irmão Brana dizendo, a Bíblia não diz quem foi o anjo, mas você vendo a manifestação hoje, finalmente, da mensagem, você vai descobrir quem foi o anjo, certo? Eu sei que as pessoas, elas ficam preocupadas, será que vocês querem saber coisas que Brana não podia falar? O irmão Brana não podia mesmo, mas essa mensagem teria que ser entregue nos últimos tempos, quando o anjo falou a João, escuta, e pelo seu anjo as enviou, que tudo que Deus tinha, Jesus Cristo tinha que mostrar, ele tinha que enviar o anjo, as enviou e as notificou a João, seu servo. Então, Jesus tinha que dar esta mensagem para o anjo, o seu anjo, e esse seu anjo as enviou e as notificou, quer dizer, fez conhecido a João, seu servo. Então, eu quero que vocês acompanhem o relacionamento do anjo e João, Apocalipse, capítulo 1, verso 1. Bom, não sabemos o nome do anjo, mas a própria Bíblia está dizendo a revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo, Deus sempre tem um anjo pelo qual ele envia. Deus tem um anjo pelo qual ele notifica, ele faz conhecido as coisas. E pela Bíblia que nós conhecemos, só tem um anjo que Deus revelaria todo o mistério para ele. E depois de revelado todo esse mistério,
esse anjo notificava, enviava essa mensagem a João. É isto que nós vemos na Bíblia. Aqui no início, capítulo 1, verso 1, e a gente quer saber o nome do anjo. Vamos esclarecer já rapidamente, porque é aquilo que vocês conhecem. É bom falar de uma coisa que vocês conhecem, que não é tão mistério. Eu vi um anjo forte que descia do céu. Eu tenho que ler para vocês verem esse anjo, que não foi dito o nome dele. Eu vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima de sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como coluna de fogo. E tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como quando brama o leão. E havendo clamado, 7 trovões fizeram soar as suas vozes. E sendo ouvida dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las. Quem ia escrever? Será que vocês acompanham? Quem? João. Eu ia escrevê-las. Sendo ouvido dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-la. E são coisas que também não foi escrito. Não foi dito o nome do anjo, e agora os 7 trovões manifestaram, e não foi escrito o que os 7 trovões disseram. Eu ia escrevê-las, e ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os 7 trovões falaram, e não o escrevas. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra, levantou a sua mão ao céu. Agora, nós já aprendemos que este anjo, quando ele está descendo do céu, ele é Cristo. O irmão Brana diz, na mensagem do intervalo, lá no início, 17 a 20, ele fala: esse anjo é Cristo, está descendo do céu. Mas você não pode olhar no anjo só quando ele está descendo do céu. Você tem que notar este anjo quando ele pisa com o pé direito no mar, que é entre gente, e o pé esquerdo na terra, que é nos Estados Unidos. Porque no entardecer é que haveria luz, e no entardecer Deus estaria manifestado em uma carne. Qual Deus? Esse Deus, Cristo, com o livro aberto, que desceu do céu e pôs esse pé direito no mar e o esquerdo na terra. Quando ele faz isto, ele é um homem na terra, certo? Quando ele está na nuvem, ele é Cristo. Quando ele pisa no mar e na terra, ele é uma pessoa, ele é um anjo, certo? Ele é um anjo, escuta. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra, levantou a sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Este anjo, olha para você ver, este anjo levantou a sua mão e jurou por aquele que vive para todo sempre, Criador do céu e da terra. E quando no princípio, Gênesis 1, verso 1, criou Deus os céus e a terra, ninguém sabia o nome dele. Ninguém sabia quando ele estava criando. Simplesmente diz Elohim, criou o céu e a terra. Mas você tem que encontrar depois na própria Escritura o nome desse Criador. Só tem um Criador. No princípio criou Deus os céus e a terra. Aí você vai para São João, capítulo 1, no Evangelho de São João, e você vai notar João dizendo: ele estava no mundo, o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Quem é que estava no mundo?
Eu quero que vocês, se vocês estão me ouvindo, pode responder alto. Não precisa ficar com medo, não. Então era Jesus, que estava no mundo, o mundo foi feito por ele. Então ele é exatamente aquele Elohim de Gênesis capítulo 1, verso 1. Porque não tem dois criadores, só tem um Criador. Só que lá ele era espírito, aqui ele já era carne. E você vai conhecer o mistério de Deus quando ele se torna carne. Você não o conhece quando ele é espírito, mas quando ele manifesta, aí você conhece ele. Por isso os discípulos queriam conhecer o Pai, e eles não podiam conhecer o Pai, porque o Pai é espírito. E eles disseram para Jesus: mostra-nos o Pai, o que nos basta. A manifestação desse Pai estava presente e diz para os discípulos: quem me vê a mim, vê o Pai. O que ele está dizendo? Eu sou o Pai que você deseja ver. Poderia dizer: mas nós conhecemos tu como filho, e eu também sou o Pai. Você vai para Isaías 9:6, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Quem é ele? Sabe? Jesus. Outra vez, ele é Jesus. Então você começa a conhecer aquele mistério que estava escondido da criação, porque o Criador agora estava em carne e chamava-se Jesus Cristo. Moisés queria saber seu nome, ele diz: diga aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Ele não falou o seu nome, mas ele estava preparando para manifestar esse nome, não no tempo de Moisés, mas no tempo de Josué. E Deus disse para Moisés: toma Oséias, filho de Num, e põe o nome nele de Josué, porque aí podia cumprir outra parte da escritura em Êxodo, onde Moisés havia falado para o povo: o nome de Deus está neste anjo. Olha, para vocês verem, é bom a gente voltar aqui, deixa eu fazer a leitura, são coisas que vêm de última hora, mas eu posso completar aqui o pensamento com a própria Escritura, porque é a Escritura que nos informa estas realidades para esse dia. Êxodo capítulo 23, verso 20. Eis que eu envio um anjo diante de ti. Não falou qual o nome dele também. Quem foi o anjo? Eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde neste caminho e te leve ao lugar que te tenho aparelhado. Quer dizer, guarde nesse caminho e te leve a Canaã, o lugar que te tenho aparelhado. Guarda-te diante dele. Não era guarda-te diante de mim, Moisés, mas do anjo que Deus vai mandar, que era o anjo que vinha depois de Moisés, Josué. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não o provoques a ira, porque eles tinham provocado Moisés a ira, mas agora Moisés estava alertando eles: olha, vocês fizeram isso comigo, mas este anjo que vai vir diante de vocês, vocês não devem provocá-lo a ira, porque não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome está nele. Nós aprendemos isto, que Josué chamava Oséias, e Oséias quer dizer salvação, mas precisava ter o nome de Deus, não só salvação, porque ele está dizendo: o meu nome está nele. Em Números capítulo 13, verso 16, Moisés tomou este homem Oséias
colocou à parte e diz: agora você não chamará mais Oséias, e sim Josué. O meu nome está nele. O que é Oséias? Salvação. O que é Josué? Deus é salvação. O meu nome está nele. Então aqui já estava revelado quem foi o anjo, certo? Até ali não sabia. Eis que eu envio um anjo. Mas quando Moisés pega aquele homem e muda o nome dele, você já sabe quem foi o anjo. O anjo que iria na frente de Israel. Olha, um profeta indicando o outro. Um profeta falando que o outro ia tomar o seu lugar. Um profeta dizendo: vai vir um agora, que vocês não tentem provocá-lo à ira, porque vocês têm me provocado, mas este anjo que Deus envia diante de vocês, vocês não podem provocá-lo à ira, porque ele não perdoará. Você vê Deus mudando de etapa. Deus em Moisés perdoando. Deus em Josué não perdoando. Ele não perdoará a vossa rebelião. Por quê? O meu nome está nele. Isso nós podemos fazer um paralelo do tempo de Josué com o tempo do anjo de Apocalipse, capítulo 1, verso 1. Que é o mesmo anjo de Apocalipse 10, de 1 a 7. Que é o mesmo anjo de Apocalipse 22, 8 em diante. Vamos a estas escrituras para você ver quem é o anjo. No tempo do irmão Branham, ele não podia falar quem era o anjo. Mas agora nós já estamos em outra geração. Nós não estamos nem na geração do irmão Branham. Uma geração é 40 anos. Irmão Branham morreu em 65. E aquela geração podia ir até 2005. E nós estamos em outra geração. E o irmão Branham diz: eu não estarei julgando as pessoas de outra geração, mas eu estarei julgando aqueles que estão vivendo na minha geração. Ele mesmo quem disse. Porque depois dele teria que ter outra mensagem. E que mensagem era esta? O interessante, meus irmãos, que a mensagem era que aquele anjo, que no início não se sabe o nome, que no meio do livro não se sabe o nome, e vai até o fim do livro, as pessoas não sabem o nome dele. Mas como nós conhecemos a mensagem do irmão Branham, nós ficamos sabendo o nome dele em Apocalipse 10, de 1 a 7. Aí soubemos qual o nome do anjo de Apocalipse 10, de 1 a 7. Eu estou perguntando. É fácil, não é? Quem foi o anjo de Apocalipse 10, de 1 a 7? Quem foi o anjo que tomou o livro da mão de Cristo, o anjo forte? Quem foi o anjo? Esse anjo não foi João. João era o escriba. João era o apóstolo. João era um pastor. Mas quem tomou o livro era o anjo, não João. O João está acompanhando, só não fala o nome do anjo, mas o João está em todas. O João ouviu os trovões e até ia escrever. E naquele tempo, a voz disse para ele: não escrevas. Espera um pouquinho que nós estamos chegando ao lugar onde nós conhecemos mais claramente este anjo. Você tem que acompanhar pelas Escrituras que é o mesmo anjo. Você quer ver? Apocalipse 22, 6 em diante. E disse-me: estas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo
outra vez. O Deus dos santos profetas enviou o seu anjo, não fala o nome do anjo. Você tem que ver o ministério da pessoa para você identificar o nome do anjo. Se você não ver o ministério, você não sabe o nome do anjo. E aqui está. O Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. O que Apocalipse 10, de 1 a 7 diz? Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta, então as pessoas saberiam o mistério de Deus, conforme Deus tinha escondido dos profetas, seus servos do passado, e agora tinha um anjo, que era o sétimo anjo, para ele poder revelar aqueles mistérios. Então aqui continua: eis que presto venho, é para o tempo final, no tempo do irmão Brana. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Se você sabe que este livro é um livro de profecias, você será mais do que feliz. Bem-aventurado é mais do que feliz quem guarda as palavras desta profecia. Guarda quer dizer obedece, ouve, crê e obedece. Bem-aventurado você é. Aí vem o Apocalipse 22, 8. Vê como está relacionado outra vez. Olha, Apocalipse 22, 6. Vou repetir. E o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo. 22, 8. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas do Apocalipse inteiro. Eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. E havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mais mostrava para o adorar. João viu, está em Laodiceia 38 a 42. João viu. E o irmão Brana veio na era de Laodiceia para nos advertir de que o ministério deste sétimo anjo é tão próximo de Jesus Cristo que as pessoas creriam que o anjo era Jesus Cristo, certo? Eles creriam que o anjo era Jesus Cristo, o anjo era Brana. Mas os sinais eram tão próximos do que Jesus fez lá atrás, e o que Brana fez aqui no final, era uma repetição daqueles sinais, e algo maior ainda, conforme São João 14, 12, aquele que crê em mim, fará as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para meu Pai. Então, as obras eram tão grandes, que eles, no tempo do irmão Brana, estavam chamando o irmão Brana de Jesus Cristo. João, a igreja da América, naquele dia, estava chamando o anjo de Jesus Cristo. E o irmão Brana diz: não vá você crer nisto. Ele não é Jesus Cristo. Ele é um profeta. O irmão Brana esclareceu. Por isso, a doutrina no tempo do irmão Brana já tinha a doutrina de batismo em nome de William Brana, de novo nome, em nome de William Brana, batismo no tempo do irmão Brana. Porque estas coisas, eles, vou te dizer, aqueles que diziam o João da América, eles não puderam ver no irmão Brana a revelação correta da palavra, a manifestação de Deus naquele dia, de que era Deus em morfe, isto é, Deus num outro corpo. Não era Jesus Cristo, era um profeta. Amém? Hoje as pessoas nos confundem com aquela doutrina do povo do tempo do irmão Brana, que batizava em nome do irmão Brana, e eles pensam que nós vamos batizar em nome do irmão Brana. Não, nós estamos aqui do outro lado, olha, escutando estas palavras. A América, a Índia e outros lugares, prostei-me aos pés do anjo que mais mostrava para o adorar. Aí eles deram tudo
para adorar o William Branham. Eles adoram o William Branham, eles adoram o anjo. Escuta, agora a mensagem nos toca. E disse-me, olha, não faças tal. Para nós hoje, a mensagem está dizendo, não faças tal, não adore o anjo. O anjo tinha um trabalho tremendo, ele parecia Jesus Cristo, por isso que eles começaram a adorá-lo na América, mas a mensagem vem para o Brasil. E disse-me, olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. A nossa mensagem, a mensagem que cremos, não é uma adoração a Brana, ao anjo, porque a Bíblia adverte que não se adore o anjo, tem que adorar o Deus que está no anjo, não o anjo. Escuta-me, para vocês verem. Ele disse-me, olha, ele disse-me, não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Vocês veem como é diferente? No capítulo 10 de Apocalipse diz, não escrevas. Agora, no capítulo 22, no final do livro, já está dizendo, não seles, não seles, não escondas as palavras da profecia deste livro. Vocês estão me entendendo? Lá não podia falar, aqui no final não pode esconder. E se não podia falar, Brana não pôde falar. Aqui é no tempo de João, depois do anjo. Eu quero que vocês acompanhem que onde está o anjo, João aparece. Desde o capítulo 1, verso 1. Eu quero tomar só essas 3 testemunhas, capítulo 1, verso 1, capítulo 10 de Apocalipse, verso 1 a 7, capítulo 22 de Apocalipse, verso 6 ao 10. Agora, eu tenho que completar com mais alguma coisa, porque é o irmão Brana que fala sobre isso nesse livro. Você toma este livro e vai ler para você ver. Deixa eu ler o que o irmão Brana disse, porque você não fica só nas minhas palavras. 112, a revelação de Jesus Cristo. E foi enviado, e notificou isto por seu anjo a João. Quer dizer, o mistério era o anjo só que sabia, e esse anjo notificou a uma pessoa só, que foi João. Este anjo notificou a João. Nós não sabemos quem foi o anjo, a Bíblia não diz quem foi o anjo, porém nós sabemos que foi um profeta, porque a Bíblia diz mais tarde, que é aqui, capítulo 22, no final do livro, verso 16. Ele diz, eu, Jesus, enviei o meu anjo. Eu quero que vocês entendam, Jesus é um, o anjo é um e João é um. Certo? Você tem que ver assim, Jesus é um, eu, Jesus, enviei o meu anjo. Então você tem que ver, esse anjo que Jesus enviou não foi João. Esse anjo que Jesus enviou foi o profeta. Eu, Jesus, enviei o meu anjo, olha para quê? Que você já sabe que o nome dele. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Então, é dentro do espaço de tempo de 7 eras da igreja. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Agora, Apocalipse 22, 17. Irmão Brana faz uma união em Laodiceia 162, porque a Bíblia não diz aqui o anjo.
o irmão Brana fala que tem o anjo. Olha o que a Bíblia diz. E o Espírito e a esposa dizem, vem. O que o irmão Brana diz em Laodiceia 162? Ele diz, o Espírito, o profeta e a esposa dizem, vem. Irmão Brana veio trazer as coisas claras para nós, para mostrar que desde o primeiro capítulo e primeiro versículo de Apocalipse, você tem um relacionamento de anjo com João. Apocalipse 10, de 1 a 7, tem o anjo, sétimo anjo. Apocalipse 10, de 8 a 11, outra vez mostra Apocalipse 10, de 1 a 7, o anjo. Apocalipse 10, de 8 a 11, João. Certo? Isso aqui está na Escritura. Eu vou ler para vocês, para que vocês tenham melhor segurança daquilo que nós estamos falando. Vocês não têm que focar num homem, vocês têm que focar na Bíblia. O que a Bíblia está dizendo. Depois de William Branham, do sétimo anjo, ele diz, e a voz que eu do céu tinha ouvido, a voz que ele ouviu do céu, disse, não escreva os 7 trovões. Agora ele diz, e a voz que eu do céu tinha ouvido, tornou a falar comigo. Esse era João. E disse, vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo. Não fala o nome do anjo, mas você sabe qual anjo é. Vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo, que está em pé sobre o mar. Ele não está descendo, ele já está em pé, sobre o mar e sobre a terra. Quando ele estava descendo, era Cristo, mas quando ele estava em pé, sobre o mar e sobre a terra, ele era um homem, e esse homem era profeta. Amém? Então, é isso que as Escrituras afirmam. Vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo, que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Aí João diz assim, e fui ao anjo. Irmãos, João não pode ir direto a Cristo. Cristo fala com o anjo, porque o anjo é o sétimo anjo. E é o que está escrito na Bíblia, nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta, cumprir-se-á o segredo de Deus, conforme anunciou aos profetas, seus servos. Então, Jesus revela o mistério ao anjo. Aí nós sabemos que ele é o sétimo agora, que aquele anjo é o sétimo, e que João vai ao anjo. Ele diz, eu fui ao anjo. Ir ao anjo não é ir a uma pessoa apenas. Ir ao anjo é ir na revelação que Deus deu àquela pessoa. Não é ir apenas a uma pessoa, é ir na revelação. E fui ao anjo. Nós temos este relacionamento de João nesse tempo final. Ele tem que chegar e ir ao anjo. Não é ir a Elias, ainda que o anjo também era Elias. Tem coisa que a gente fala, parece que a gente tem na gente, mas talvez até que isso chegue em você. O que o irmão Brana explica sobre essas coisas é tão tremendo que só o eleito pode perceber estas coisas. João dizendo, eu fui ao anjo. Ele foi a mensagem, ele foi a revelação. Ele foi quando o anjo já tinha o livrinho aberto na mão. Aí, esse João vai ao anjo e toma o livro dele. A questão de tomar, diz, você quer, ou quando João aparecer, ele vai querer ser melhor do que Brana? Não, ele vai ter que cumprir esta Bíblia. Ele vai ter que cumprir. Quando João aparecer, para pregar esta mensagem que nós estamos lendo aqui agora, quando ele aparecer,
E fui ao anjo, dizendo-me: dá-me o livrinho. Quando o anjo forte desceu, deu o livrinho para o sétimo anjo, o anjo forte não tinha mais o livrinho. Estava dentro do sétimo anjo, porque o anjo forte tinha descido dentro dele. O anjo forte deu o livrinho para o sétimo anjo. Mas escuta aqui, João foi ao anjo e tomou dele o livrinho. É bíblico. O povo pode lutar hoje com a mensagem do Mombrana, mas nós estamos com a mensagem do Mombrana na mão, revelada. E nós estamos com ela aberta, revelada. Eles não podem ver isso daqui. Eles podem querer ir ao irmão Brana. Eles podem querer ouvir ao irmão Brana. Preste atenção. Não é sessão espírita, não. Porque eles querem ir ao irmão Brana, eles querem ouvir as fitas do irmão Brana. Eles querem ficar só com a voz do irmão Brana e anular o ministério quíntuplo de Efésios 4:11. Eles querem anular e ficar só com a voz do irmão Brana. Mas deveriam perceber que o livrinho não está mais com o irmão Brana, ele já partiu. João, o dia que você conhecer esse João, que foi ao anjo, se você não conheceu e ainda vai conhecer, esse João vai ter que ir ao anjo. Tomou o livrinho, 40 anos, a geração de irmão Brana passou, agora é a geração de João, que tomou o livrinho. Meus irmãos, quando Brana estava com o livrinho na mão, o anjo forte não estava, porque estava com o irmão Brana. O anjo forte podia ter o livro, mas ele estava dentro do irmão Brana. Você teria que respeitar o livro que estava visível na mão de William Brana, quando ele foi no tabernáculo Brana e pregou a revelação dos 7 selos. Você tem que respeitar aquilo ali, porque o livrinho que estava na mão do anjo forte, no céu, aqui na terra já estava na mão do 7º anjo. Mas o livrinho que estava na mão do 7º anjo, que ele revelou os mistérios, não está mais, porque a Bíblia diz: e fui ao anjo. Que anjo? Não fala o nome dele. É o mesmo anjo. É o mesmo anjo. É o anjo que Jesus revelou para ele e ele notificou a João. Este anjo é o 7º anjo. Agora, João diz: e fui ao anjo e disse-lhe: dá-me o livrinho. Uma advertência do anjo é que disse para João, e ele disse-me: toma-o e come-o. Aí João diz: e na minha boca era doce como mel. Toma-o e come-o. E ele era amargo no teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. Olha, e tomei o livrinho da mão do anjo. Vocês estão cansados? Vocês estão com sono? Alguém de vocês já tomaram o livrinho da mão do anjo? Olha para você ver. Você tem que acompanhar a Bíblia, senão a vida inteira você fica esperando uma pessoa para fazer isto, e você é a pessoa do dia para fazer isto. E fui ao anjo dizendo-lhe: dá-me o livrinho, e ele disse-me: toma-o e come-o, e ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. Que a mensagem do irmão Brana é uma maravilha na boca, mas no ventre, na hora de viver, de gerar filhos espirituais, que o ventre é para isso, é para gerar crente, gerar igreja, é amargo como fel.
amarga. Você tem pessoas contra você. As pessoas que te amavam não vão te amar. E você vai continuar amando-as, porque você foi feito para amar. Você não foi feito para odiar, você foi feito para amar. O que era João, o apóstolo do amor. Não podemos ter um João hoje, eu ou vocês, um João, se ele não tiver esse amor. E esse é o amor divino, esse é o amor ágape, esse não é o amor filéu. É o amor divino, amor ágape, amor de Deus. E o amor de Deus não é de dar tapinha nas costas. Irmão Breno diz, o amor de Deus é corretivo. E Paulo disse, vocês estão sem correção, do qual todos são feitos participantes, então não sois filhos, porque vocês estão sem correção. Que filho há que o pai não corrija? Agora você tem a correção. Eu estou terminando, tenha paciência, que eu estou terminando. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o. Eu te pergunto, quem foi que comeu o livrinho? Se você disser, olha para você ver como está a situação hoje, você tem que ficar só ouvindo irmão Brana, depois de 50 anos de sua partida. Estou falando isso e Deus sabe, com temor e tremor. Mas se você disser, você tem que ouvir só irmão Brana, uma fitinha cassete ou um MP3, tem que ouvir o irmão Brana. Eu quero te perguntar isto. E esse João na Bíblia, que tomou o livrinho do irmão Brana. E tomei o livrinho da mão do anjo. Ah, agora não sabe ainda o nome do anjo? É o 7º anjo. E João, e tomei o livrinho da mão do anjo. Isso quer dizer que o anjo não tem mais o livrinho, porque a sua geração passou. Os seus 40 anos de geração passou. E o anjo mesmo disse, eu não estarei aqui para julgar a próxima geração. Deus levantará outro homem para fazer isto. E isto, mesmo que nós não entendemos, mas seria João, que Deus levantaria para a próxima geração, após o irmão Brana, que ele não está mais com o livrinho na mão. Irmão Brana partiu. Se eu falar alguma coisa para vocês, clareia, irmão Brana ficou com o livrinho na mão, olha, o anjo, 7º anjo, ficou com o livrinho na mão até 2000. Ah, mas ele já tinha morrido. Não tinha terminado a geração dos selos. Ele estava julgando ainda, através da sua mensagem, ele estava julgando a geração que ouviu a revelação dos 7 selos em 1963 e não creu. Até 2000. Isso terminaria em 2003. 40 anos, 63 com 40, daria 2003. Começou uma nova geração. E eles estão hoje, até o irmão José Brana, que tem a salvação dele, porque o irmão Brana orou pelos filhos quando os filhos estavam fora do redil. Ele orou, e a oração do irmão Brana foi ouvida para salvar os filhos dele. Eu não creio que José é perdido, Bilipó é perdido, Sara é perdida, Rebeca é perdida, não. Eu creio que todos eles são salvos. Certo? Vamos posicionar a coisa. Eu creio que eles são salvos, porque o irmão Brana orou por eles dentro da sua geração. Mesmo eles não crendo, mas o irmão Brana, com amor paternal, ele orou pelos seus filhos, e eles são salvos. Só que agora, filhos de William Brana, passou a sua geração. De 2003 para cá, passou a sua geração. Você pode não entender,
Mas já teve outro que foi e tomou o livro da mão de Brana. Se eu falar Brana, você pensa num homem. Então, já teve um que foi, o João foi e tomou o livro da mão do sétimo anjo. Então, não adianta você ficar ouvindo. Nós ouvimos a mensagem do irmão Brana quase 40 anos, irmão, 30 anos aqui no Brasil. Nós ouvimos a mensagem do irmão Brana. Nós reverenciamos a mensagem do irmão Brana. Não que não reverenciamos hoje, mas vamos mostrar a clareza. Dentro de 30 anos, no Brasil, de 72 até 2002, nós reverenciamos a mensagem do irmão Brana. Mas, depois de 2000, 2002, nós temos que reverenciar a mensagem de João, que tomou o livrinho. Encontre, por favor, ore a Deus, para Deus te revelar, para Deus te mostrar que João está na terra em algum lugar que você nem saiba, mas que ele está na terra e ele já está com o livrinho na mão. Qual livrinho? O que Brana pregou. Não é agora você ouvir na voz do irmão Brana, porque nós ouvimos até 2000 e nós não entendemos terceira etapa. Nós não entendemos trovões. Nunca ninguém mostrou para nós a terceira puxada, os trovões revelados até o ano 2000. Mas quando João tomar este livro na mão, a obrigação dele é comer este livro, comer os selos, comer os trovões, e depois que comer esses trovões, revelar isso para nós. Mas ele tomou o livro de Brana, ele tomou o livro do sétimo anjo. Eu sei que aqueles que estão tão agarrados ao ministério do irmão Brana, e que pensam que eu também não estou, mas de uma forma diferente. Eles estão tão agarrados ao ministério de Moisés, que rejeitou a Jesus. Eles estão agarrados ao ministério de Jesus, que rejeitou Brana. Eles estão agarrados ao ministério de Brana, que rejeitam João. E a última mensagem na igreja é da própria noiva. João representa a noiva, os eleitos do último dia, mas é ele quem toma o livro da mão do anjo. E hoje nós já sabemos, lá no início, irmão Brana diz, a Bíblia não diz o nome do anjo, mas a Bíblia não diz mesmo, sempre diz sétimo anjo. E o irmão Brana dizia, quando o sétimo anjo vier, ele tomará esta palavra e revelará a palavra. Ele tomará os cabos soltos que foram deixados durante as 7 eras da igreja, reunirá esses cabos soltos e trará luz para a igreja. Era ele, era a mensagem dele. E as pessoas não percebiam. A mesma coisa é nesse tempo, quando João tomou o livro, os selos se abriram. Era o mesmo selo do tempo do irmão Brana. Os trovões foram revelados, mas é o mesmo que foi revelado no tempo do irmão Brana. Por que não ficamos sabendo? Porque não havia uma promessa para João dentro do espaço de 40 anos, de 63 até 2003. Não havia um espaço para João comer o livro. Ninguém comeu o livro, por isso ninguém de nós ficou sabendo. Comer o livro é comer os 7 selos, 7 trovões. As pessoas vêm aqui, irmãos, não que eu não creia, eu acho que vocês vão ter que me entender. Se não me entender, vocês vão se perder mesmo. Porque eu falo certas coisas. Olha, olha que mensagem do irmão Brana, 1946, 1950, 1957. Por que eles não falam? Olha que mensagem do irmão Brana, 1963. Olha a revelação dos selos. Olha a revelação dos trovões. Olha a revelação do novo nome. Porque eles não podem falar, eles não comeram o livro. O livro não foi tirado da mão de Brana. E agora nós estamos sabendo que o anjo que estava com o livro não está mais. Isso aqui é claro. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o. Irmãos, nós vamos ter que encontrar esse João que pegou a mensagem dos 7 trovões, dos 7 selos revelado pelo irmão Brana e comeu. Comeu!
comeu. Eu tenho que encontrar ele. Você tem que ver isso na Escritura. Isto é Deus. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o. E na minha boca era doce como mel. E havendo comido, o meu ventre ficou amargo. Meus parentes ficou contra mim. Meu marido ficou contra mim. Minha mulher ficou contra mim. Meus pais ficaram contra mim. Meus filhos ficaram contra mim. Não porque somos chatos, porque tem hora que os outros ficam contra nós, que nós somos uns velhos impertinentes, chato. Mas que eles, ao nos ouvir, entendam a mensagem, que nós, um velho nesta mensagem, devemos ser amáveis, velhos, não as velhas, como o irmão Brandt disse, velhas resmungonas. Tem que ser velhas amáveis, pessoas que sabem tratar, que sabem conversar, que sabem pôr as coisas na balança e pesar justamente, porque você tem a mensagem correta no dia que você vive. Eu não digo que vocês todos estão entendendo, mas o eleito não fica sem ver isto. O eleito entende isso daqui. Você vai ter que entender, porque João já tomou o livro da mão do anjo. Irmão José Brana, Billy Paul, irmã Sara, Deus os abençoe. Mas o livro não está mais na mão de Brana. O livro está na boca de João. Eles deveriam ver isso, mas nunca vão ver. Eles não foram bons ao papai quando estava com vida. Eles não converteram ao evangelho quando estava papai com vida. Papai teve que orar em almas encarceradas. Depois de pregar almas encarceradas, ele sabia que as pessoas sem a mensagem estariam perdidas. Ele diz: meu Deus, não deixe isso acontecer, que eu estou pregando não seja real. Um profeta chegar a um ponto desse, de pregar a mensagem como esta, a almas que estão em prisão agora, e dizer: Senhor, que isso não seja real, porque os meus filhos estão lá fora, e pôs o nome deles lá. Falou o nome deles. Os filhos estavam fora. Quando eles entraram no período que a geração já estava terminando. E hoje eles estão zelando da mensagem do livrinho na mão do papai. Mas João já tomou o livrinho da mão do papai. João é maior? Não, é o livrinho que é maior. É o livrinho que vai de mão em mão. O livrinho saiu da mão do anjo forte e desceu para o sétimo anjo. Venceu a geração de William Branham, 40 anos após os selos. O livrinho saiu da mão de Branham e passou para a mão e boca. Agora é hora de explicar o que irmão Branham não podia explicar. No tempo de João é tempo de explicar o que irmão Branham não podia falar do sétimo selo, do novo nome, da terceira puxada. Ele não podia falar. Deus disse para ele: não diga a ninguém. Mas nos dias de João, ele disse: importa que profetizes outra vez a muitos povos, nações e línguas e reis. Olha, eu tenho até que duvidar que gente com luz, que nem a família do irmão Branham, e o povo que crê no ministério do irmão José Branham, que eles não entendem isso. Impossível eles não entenderem isso. Que não foi o William Branham que profetizou a povos, reis, nações e línguas. Não é ele. Ele é Apocalipse 10, de 1 a 7. Mostra-me um parágrafo que o William Branham disse, que Apocalipse 10, de 8 a 11, faz parte do ministério do sétimo anjo. Mostra-me um parágrafo e eu paro de pregar o que estou pregando. Que Apocalipse 10, de 8 a 11, era o sétimo anjo. Ele disse 10, 1 a 7. Toda mensagem que você vai, 10, de 1 a 7, 10, de 1 a 7. Um profeta só fala do ministério do seu dia, da escritura que cumpre no seu dia. Agora estamos em outro dia. Obrigado, Senhor, por podermos mais uma vez ouvir a sua palavra. Que eles entendam, Senhor, que o que nós pregamos não estamos querendo ser
melhor que William Branham. Assim, quando William Branham pregou, ele não quis ser melhor do que o anjo forte, porque o anjo forte, ele tomou o livro, mas não revelou. Ele só abriu. Ele deu nas mãos do sétimo anjo para ele revelar. Porque era ele, o cordeiro, que tinha o poder de tomar o livro e ninguém mais. E o sétimo anjo tomou aquele livro depois, já aberto, e pregou para nós. E agora estamos na última hora, Senhor, quando o livro não está mais na mão do irmão Branham, porque já partiu. E a virtude da mensagem termina, quando termina aquela geração, termina na boca de quem crê, que é aquele, que é Moisés, porque agora era Cristo. Pensar que é Cristo, mas agora era Branham. Pensar que é Branham, mas agora é João. Senhor, ajuda-me a entender, ajuda-nos a encontrar, sem discussão, encontrar a João, encontrar quem comeu esse livro, Senhor, quem tomou, segundo a sua palavra, tomou o livrinho da mão do anjo. Hoje nós sabemos que o anjo é o sétimo anjo, mas João tomou o livrinho do sétimo anjo. Quem crê só no sétimo anjo não tem mais o livrinho, porque o livrinho já está na mão de João. Ele tomou do sétimo anjo e ele ouviu a palavra, come, e ele comeu o livrinho. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade de crer na sua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor.